Se você é mais um, como muitos, que estava pensando em comprar a Bíblia Dake, não deixe de ver o que eu tenho para apresentar aqui para vocês. Observe, a Bíblia de Estudos Dake, a pior Bíblia de todos os tempos, sem dúvida para mim, certo? É a pior Bíblia de todos os tempos. E eu creio que para muitos, e que para você, ao final desse vídeo, vai passar a ser também. Seus erros e heresias que a gente iremos ver hoje. Vamos lá. Publicada em 2009, essa Bíblia é alvo de inúmeros questionamentos. A mesma tem sido ridicularizada com relação ao seu conteúdo, o qual apresenta fábulas e controvérsias em seu conteúdo. Uma boa fonte de informações sobre as heresias contidas nessa Bíblia está no livro chamado Cristianismo em Crise, que foi publicado pela própria editora que lançou essa Bíblia. A própria editora que lançou a Bíblia Dake lançou um livro que ridiculariza a própria Bíblia e mostra os erros e heresias que estão contidos nelas. Que é o que a gente iremos ver aqui, alguns desses erros e heresias. Não todos, mas existem muitos, tá? Vamos lá. Primeiro, quem era Finis Dake? Dake, ele foi um líder religioso, pentecostal, evangelizador e americano. Viveu entre 1902 e 1987. Escreveu uma Bíblia com nota cheia de erros e heresia. Então esse tal de Dake, esse americano, ele pegou o texto bíblico e foi fazendo ali comentários. E posteriormente ele lançou essa Bíblia com o seu nome. Ou seja, uma Bíblia com comentários do tal de Finis Dake, que passou a ser chamado de Bíblia Dake. Em relação aos textos bíblicos e tradições judaicas e cristãs, Dake é um herege. Pelo pouco que eu conheço da tradição religiosa, cristã, judaica, Dake é um herege. Com relação àquilo que muitos têm como ortodoxo, como fé correta, Dake vai contra isso. Dake vai contra os ensinamentos tradicionais, contra a ortodoxia da igreja. Seus comentários em sua Bíblia são contra o que o texto bíblico apresenta como ortodoxo. Vamos lá. Vejamos algumas das heresias da Bíblia Dake. Dake diz, em um de seus comentários, Deus vai de um lugar ao outro, num corpo, como de todas as outras pessoas. Então, para Dake, o Pai, assim como a gente tem dentro da tradição religiosa, o Pai, o Eterno, o Soberano, no comentário de Gênesis 11, 5a, ele diz que Deus tem um corpo, que o Pai tem um corpo como de todas as outras pessoas. Isso é controverso com relação ao que a tradição religiosa acredita. Dake vai além dizendo, houve um dilúvio de Noé pior do que era antes de Adão. Foi o dilúvio de Lúcifer que destruiu a primeira criação. Assim Deus, em Gênesis 1:2, teve que recriar a terra. Isso está na nota de 7 e 18a. As mesmas palavras são usadas em 1 e 2, provando que houve um dilúvio universal antes de Adão. Então, para Dake, eu não sei de onde que ele tirou essa ideia de que houve um dilúvio antes de Adão. Foi o dilúvio de Lúcifer que destruiu a primeira criação. Então, para Finis Dake, para o autor da Bíblia Dake, Adão é uma segunda criação, já é uma segunda geração, ou seja, o diabo chegou simplesmente como a onda na beira da areia do mar, foi lá e destruiu o castelo que Deus fez, destruiu tudo. Simplesmente ele quis, ele pôde. Para Dake foi assim. Então, eu queria saber de onde que ele tirou essa ideia. Observe no livro Cristianismo em Crise, que também foi publicado pela mesma editora, que lançou a Bíblia Dake, relata sobre essa Bíblia e denuncia os comentários hereges, profanos e contido nela. A pergunta é, como uma editora publica um livro que ridiculariza a Bíblia que a mesma editora lançou? A pergunta é essa. Dake diz, aprendemos com as escrituras que até Deus e os anjos comem e bebem. Então, para Dake, ele aprende, segundo as escrituras, que o Pai come e bebe como os anjos. Comentário de Êxodo 24:11c. Ainda sobre Deus, Dake afirma que ele é apenas um ser de tamanho ordinário. Ele usa roupas, come, descansa, habita numa mansão
numa cidade localizada num planeta material. Observe, num planeta material chamado céu. Comentário de Salmos 33:14a. Então, para Deik, Deus habita numa mansão, numa cidade localizada num planeta chamado céu. Então, não é o céu, não é um espaço, como a tradição religiosa crê, um universo paralelo, podemos assim dizer. Não, é um planeta onde Deus habita. Que loucura, não, desse cara? E na primeira página do Novo Testamento, Deik escreveu que Jesus tornou-se Cristo, ou seja, o ungido, 30 anos depois de ter nascido de Maria. Ou seja, somente no batismo, para Deik, Jesus se tornou ungido. Pela tradição religiosa, ele já era o Messias, certo? Embora que eu não creia pessoalmente em certas doutrinas da Bíblia, mas para Deik aqui ele já vai contra a tradição religiosa. Ele diz que Jesus não era o ungido, não era o Cristo, certo? Até o momento do seu batismo. Somente 30 anos depois de ter nascido. Vamos lá. Deik afirma que o Deus da Bíblia não é onisciente. Isso mesmo, para Deik, o Deus da Bíblia não conhece todas as coisas. Observe, nenhuma declaração nas Escrituras sugere que Deus conhece cada pequeno detalhe de cada ato e pensamento dos agentes da livre moral de toda a eternidade, mesmo antes de ele existir. Ou seja, um pensamento que você vai ter amanhã, Deus já não sabe. Para Deik é assim. O que você vai fazer amanhã ou depois, para Deik, Deus não sabe. Olha que contradição, não? Com relação à tradição. Se existe um Deus todo-poderoso, se existe um Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas, é lógico que ele poderia saber o que você vai pensar amanhã, o que você iria fazer amanhã. Mas para o autor da Bíblia, Deik, não. Ele ridiculariza o Deus da Bíblia. Em Êxodo 14, 4:14f, Deik novamente limite a onisciência de Deus. Deik diz: isso faz parte da onisciência, mas dizer que Deus sabia tal coisa acerca de Arão desde toda a eternidade, antes mesmo de ele existir, é levar a doutrina ao extremo. Ou seja, dizer que um Deus conhece tudo o que a pessoa iria passar antes mesmo dele nascer, para Deik aqui é levar a doutrina ao extremo, ou seja, é ridicularizar. Quem está ridicularizando a doutrina tradicional, que você crê e muitos crê, é o autor dessa porcaria de Bíblia. Deus até conhece de longe os nossos pensamentos, mas ele não procura conhecê-lo desde toda a eternidade passada. A ideia é que agora ele está querendo se impor a um ser. Ou seja, Deik está querendo se impor ao Deus da Bíblia. Ele pode conhecer de longe, mas ele não procura de onde Deik tirou essa ideia. De onde que ele recebeu essa revelação, como muitos aí creem, né, em revelação. Que loucura, não? Veja o que está dito na página 72, parágrafo 7, a respeito da Trindade. Olha o que Deik diz. Todas as três pessoas têm o próprio corpo, a própria alma e o próprio espírito e formam a Trindade. Ou seja, Deus tem corpo, alma e espírito. É um ser humano, é? Que loucura, velho. Que loucura desse cara. Que loucura os comentários deles nessa Bíblia. Ou seja, um Deus que tem corpo, alma e espírito. É um ser humano. É um ser humano. E formam a Trindade. Ou seja, Deus Pai tem corpo, alma e espírito. Deus Filho tem corpo, alma e espírito. E o Espírito Santo aí também tem corpo, alma e espírito. Em Êxodo 24:10b, a Bíblia Deik diz assim, ó: aqui temos outra prova, dentre as centenas nas Escrituras, de que Deus tem um corpo físico com partes físicas como o homem. Ele pega uma passagem em que o escritor bíblico ele assemelha a divindade aquilo que ele conhece, ou seja, ele conhece o ser humano, ele vai assemelhar a sua divindade com características humanas. Isso é normal. É o que a gente chama aqui de antropomorfismo. Parece que Deik não conhece o significado da palavra antropomorfismo, ou seja, um conceito que está associado a atribuir características humanas, sejam físicas, sentimentos, emoções, pensamentos humanos, a seres não humanos, como os deuses e anjos. Ou seja,
Quando você imagina uma divindade, você imagina ela com relação a coisas que você já viu no cotidiano de sua vida. Por exemplo, os egípcios, eles viam seres humanos e animais. É tanto que os deuses egípcios eram parte homem, parte animais. Deuses gregos, deuses antigos também, eles se assemelhavam como um espírito. Como um espírito. E como é que era a forma desse espírito? Um espírito com formas humanas. Ele simplesmente tirou a parte física do ser humano e disse que era espírito, que era uma parte em que não poderia ser tocado. Algumas tradições religiosas fazem isso, ou seja, antropomorfismo, atribuir características humanas a seres inanimados, ou seja, seres metafísicos, certo? Espero que você tenha compreendido. Parece que Dake não conhece, então quando o autor bíblico está levando características humanas a uma divindade, é antropomorfismo. Aí, agora vem eu creio que a pior de todas. Dake diz que o trono de Deus, observa o que Dake fala agora, o trono de Deus fica no norte do universo. Aonde diabos é o norte do universo? Alguém pode me apontar o norte do universo? Mas Dake poderia lhe apontar o norte do universo. Parece que ele foi lá, no trono de Deus, no norte do universo. Será que ele tinha uma bússola como aquele Jack Sparrow lá, o Piratas do Caribe, aquela bússola louca lá? Eu acho que ele deveria ter uma dessa, né? Uma bússola que aponta o norte do universo. O norte do universo? Eu conheço o norte do planeta Terra. Através de uma bússola eu consigo. Agora o norte do universo, eu não consigo não. Queria saber de onde acha ele descobriu o norte do universo. Um Deus que se arrepende. Olha a porcaria de comentário agora dentro da Bíblia Dake. Para o autor da Bíblia Dake, Deus lamentou-se, arrependeu-se, literalmente. Observe o comentário em Gênesis 6, 6a. Com relação à palavra usada no texto, significa suspirar, respirar pesado. E lamentar-se no sentido literal. Isso é o que Dake diz. Ele diz em Gênesis 6, 6a, que o lamentar-se de Deus é lamentar-se no sentido literal, ou seja, um Deus que se arrepende. Um Deus que se arrepende literalmente como os seres humanos. Observe o texto bíblico. Então, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Quando a palavra está empregada ali, arrependeu-se, para o autor da Bíblia Dake, Deus se arrepende literalmente. Tem que entender que o ser humano ele atribui características suas a uma divindade. Mas isso não quer dizer que seja uma verdade ou uma realidade como Dake está expondo aqui. Em Êxodo 26:1e, Dake afirma que Deus tem um trono exclusivo para realizar jornadas. Agora, essa é de lascar, meu querido. Essa é de lascar. Um Deus que tem um trono para realizar a jornada. É uma nave interplanetária agora. Ela atravessa universos. É um ET. É um ET. O Deus que criou o universo, aí como muitos creem, ele é um ET, tá? Para o autor da Bíblia dele que só poderia ser. Era um disco voador. Observe o comentário que ele diz. Querubins são criaturas celestiais que habitam na presença de Deus e têm certos deveres divinos a serem cumpridos. Eles guardam a árvore da vida no Éden, quando o homem foi expulso. Eles eram o meio usado por Deus nas jornadas. E como é que para Dake eles eram usados? Eles levam o trono de Deus, pelo menos seu trono usado em jornadas. Parece que Deus tem outro trono para outras coisas. Ele tem um trono para jornadas e tem um trono para outras coisas, tá? De um lugar para o outro, ou seja, os querubins vão lá, pega o trono de Deus aqui, ó, joga nas costas e vamos lá, Senhor. Segura aí, aperta o cinto e ó, vambora. Esse é o trono de Deus, uma nave interplanetária, certo? Os cavalos ali que puxam a carruagem é os anjos, tá? Para Dake é isso, tá? Eu sou contra esse tipo de pensamento. O cara não tem como provar tais pensamentos, tais teorias. Para mim, isso aqui é baderna, isso aqui é frescura. Frescura da mente humana. Vamos lá que agora o negócio está ficando interessante. Sobre os anjos caídos. Eles, os anjos caídos, governam nações, ou seja, os demônios governam nação. Rapaz, acho que faz sentido, né? A gente tem um presidente aí que acho que é o vampiro, o bicho suga, viu? Suga a economia do país, desgraçado. Vamos lá. Ainda sobre os anjos caídos, Dake relata. Eles comem alimentos, usam roupas,
observam homens, cozinham, os anjos cozinham também, tá, gente? Viajam, falam línguas, testemunham confissões. Eles devem estar nos tribunais aí. Fazem muitas coisas que os homens fazem, ou seja, os anjos caídos, eles são praticamente seres humanos. Eles cozinham, comem, bebem, viajam, lavam, e aí? São anjos, mas não. Há espíritos demoníacos para cada doença, traço profano, erro doutrinário, encontrados no mundo atualmente. Ou seja, para cada erro de teologia, o erro de doutrina, e para qualquer doença, é um espírito demoníaco para cada doença. Olha que pensamento. Olha, eu fico sem palavras para descrever um comentário desse, um jegue desse. Eu já digo logo um jegue, um jumento. Porque o cara não consegue prova para mim que para cada doença existe um espírito demoníaco. Ah, é uma realidade? Então me explica o seguinte, os apóstolos, eles eram endemoniados? É? Porque a própria Bíblia diz assim, ó, se todas as doenças são causadas por espíritos imundos, como afirma Dake, vamos lá, por acaso o apóstolo Felipe, irmão de Jesus, era um endemoniado? Porque Felipe, o apóstolo Felipe, segundo a Bíblia, ele esteve enfermo. E Paulo até mesmo estava orando pela vida dele, temendo pela vida dele. Então Felipe era um endemoniado. Se cada doença no mundo é causada por um espírito demoníaco, então era um endemoniado, não era ungido, não merecia estar na Bíblia não, tá? E Paulo era endemoniado também? Era um diabradozinho? Pois ele também esteve enfermo. Até mesmo Paulo, que muitos idolatram dentro da Bíblia aí, ele foi enfermo. Aí vem Dake com um comentário desse, contradizendo a tradição religiosa que você quer. Olha que porcaria de raciocínio desse cara. E tem gente ainda que fala que a Bíblia Dake é uma das melhores Bíblias do mundo. Para mim, a pior Bíblia de todos os tempos. Atente para o que Dake diz sobre Jesus. Atente sobre isso. A filiação divina de Jesus Cristo como Filho de Deus, criado, nascido de uma virgem. Para Dake, Jesus é um Deus que foi criado, simplesmente. Ele não foi gerado como muitos têm essa doutrina aí, dentro do mundo religioso tradicional. Não. Para o autor da Bíblia Dake, Jesus é um Deus que foi criado, ou seja, um Deus que não é eterno. Porque se ele foi criado, ele não é eterno. Ele teve um começo, tá? Ele já tem um começo. É diferente do Pai. Se ele é diferente do Pai, não é trindade, certo? Porque aí ele já é diferente de um. E a doutrina tradicional fala que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três são iguais. Então Jesus, como sendo um Deus criado, ele já não é igual ao Pai, certo? Então vamos lá. Outras baboseiras para finalizar. Agora, para finalizar outras baboseiras. De acordo com Benihim, Adão era um super ser. Quando Deus o criou. Olha a porcaria agora. Não sei se as pessoas sabem, mas ele foi o primeiro super-homem que realmente viveu. Ou seja, para Benihim, Adão foi um super-homem. Em primeiro lugar, as escrituras declaram nitidamente que ele deveria ter domínio sobre as aves do ar, sobre os peixes do mar, que significa que costumavam voar. Ou seja, para Benihim, quando a Bíblia diz que Adão deve dominar os animais, significa que Adão voava, era o Superman, gente. Ao infinito e além. Igual aquele capitãozinho lá do desenho lá, que até esqueci o nome, né? Ao infinito e além, era o que Adão dizia. Olha ainda a porcaria que vem depois agora. Naturalmente, como poderia ter domínio sobre as aves sem ser capaz de fazer com que elas fazem? Ou seja, para o raciocínio aqui de Benihim, como Adão poderia ter domínio sobre as aves se ele não poderia ter voar? Ou seja, para ele ter domínio, ele teria que voar. Só que o sentido da palavra empregada ali no texto é um sentido diferente. Certo? Não um sentido real. Dominar. Não ser dominado. É diferente. Não quer dizer que para dominar uma coisa o cara tem que também voar. Para dominar uma ave ele tem que voar. A palavra domínio no hebraico declara nitidamente que se você tem domínio sobre um sujeito, pode fazer tudo que ele faz. De onde que ele tirou essa ideia aqui que a palavra domínio no hebraico declara nitidamente que se você tem domínio, o significado da palavra domínio no hebraico não é isso não. Pelo que eu me lembro, pelo que eu vi no dicionário, não é isso não.
Em outras palavras, se esse sujeito fizer algo que você não pode fazer, então você não terá domínio sobre ele. Olha que raciocínio, não tem nada a ver com o que o texto emprega ali, o significado do texto. E entenderei essa prova ainda mais além. Observa agora o que é que ele vem dizer. Adão não somente voava, mas alcançava o espaço, ou seja, o espaço sideral, as estrelas, o universo fora do nosso cósmico. Bastava-lhe um pensamento para chegar à lua. Era só Adão fazer assim, lua, já estava na lua. Olha para o que Benihim vem falar aqui. Mas que porcaria de comentário. Eu não sei de onde que os caras tiraram. É revelação, né? O Espírito Santo aí que revelou a Benihim. Que Adão bastava pensar na lua, já estava lá. Marte, estava em Marte. Júpiter, era só Júpiter. Era do outro lado do mundo, estava lá. E debaixo do oceano, onde for, no céu. Adão era o super-homem, né? Será que ele tinha visão de raio laser também? Que porcaria de comentário, hein, meu? Na página 278 do livro Cristianismo em Crise, Finis Dake diz que germes patogênicos, que são rigorosamente aliados a obras dos demônios, ou seja, as doenças, são na realidade agentes materiais de Satanás, que corrompem os corpos de suas vítimas. Nenhum remédio já foi encontrado que possa curar as enfermidades fora do sangue de Jesus Cristo. Nenhuma droga, ou seja, nenhum remédio, pode curar uma única enfermidade. Qualquer médium honesto admitirá que não há poder criativo nos medicamentos. Ou seja, para Finis Dake, o autor da Bíblia Dake, nenhum remédio, observe, pode curar uma única enfermidade. Que coisa, né, meu? Que coisa. Até onde chega a mente do ser humano com certos comentários, né? É um habitolado. Eu já digo logo, isso aqui é um habitolado, tá? O autor da Bíblia Dake está afirmando em seu comentário que os medicamentos não podem curar nenhuma doença. Que coisa, meu, que coisa. Então, outras heresias aqui, que eu não perdi meu tempo pescando toda. A Bíblia Dake ainda vai dizer o seguinte, que os céus e planetas são habitados, ou seja, os planetas fora aí são habitados. Há outros reinos em outros planetas, que não só Jesus tem uma primeira vinda, uma primeira e segunda vinda, mas o Pai também tem uma primeira e segunda vida, ou seja, houve vários apocalipses, como a tradição diz aí, né, o Apocalipse. Então o Pai e o Filho teve uma primeira e segunda, então já vai ser a terceira vinda de Jesus aí, né, como os crentes creem aí sobre a vinda de Jesus. O rei Davi será ressuscitado para a regra do milênio. Jesus não vai ser o rei de Israel, segundo o autor da Bíblia Dake, certo? Ele crê nisso aí. A igreja não é a noiva de Cristo, certo? A igreja não é a noiva de Cristo, para o autor da Bíblia Dake. Saul não foi o primeiro rei de Israel. Moisés é quem foi. Satanás e seus anjos vão morar visivelmente com homens durante o período da grande tribulação. Agora o engraçado é isso aqui, ó, que Saul não foi o primeiro rei de Israel. Moisés é quem foi. Lembra de uma passagem bíblica que fala que o povo estava murmurando que as outras nações tinham os reis e eles não tinham? Isso foi depois de Moisés. Então como é que o povo estava querendo um rei, certo? Porque eles não tinham. Que contradição, não? Agora, para finalizar, eu quero indicar para você bíblias e materiais para estudo, certo? Antes de mais nada, eu quero dizer para você que todas as traduções possuem erros. Todas as traduções. Quando você traduz uma língua para outra, principalmente o grego e o hebraico, e outras línguas também, para o português, há um certo déficit, assim, no sentido de permanecer o que o texto está dizendo. Então todas as traduções possuem. Você às vezes consegue consertar, fazer um arranjo através de bons materiais. Primeira regra que eu digo, estude crítica textual. Você tem um Novo Testamento interlinear, ou seja, grego e português. Você tem um Novo Testamento grego. Você tem esse livro aqui, ó, Variantes Textuais do Novo Testamento, onde ele vai apontar as variantes que ocorreram ao longo dos séculos, na cópia e recópia dos textos bíblicos.
Você tem o Novo Testamento interlinear, esse aqui é o texto majoritário. Eu geralmente utilizo, quando eu vou fazer algum comentário, eu utilizo o texto crítico e o majoritário e observo as evidências entre os textos, tá? Crítica textual, Wilson Paroski. Crítica e o texto do Novo Testamento. O texto do Antigo Testamento, obra da Sociedade Bíblica do Brasil. Ó, esse vermelhão aqui é ótimo. Não só ele, mas os outros aqui. Mas em especial eu gosto desse aqui, que é do Wilson Paroski. Ele é bem simples de você entender sobre crítica textual, tá? Eu utilizo o Antigo Testamento, hebraico e português, do Edson de Faria Francisco, um dos maiores especialistas, os maiores hebraístas do mundo. E nós temos eles aqui no Brasil, tá? Temos eles aqui. A Bíblia Hebraica, que é um pouco mais complicado. Manual da Bíblia Hebraica, do Edson de Faria. Emanuel Tov, também, crítica textual da Bíblia Hebraica. Esteja sempre acompanhado de dicionários, gramáticas gregas e hebraicas. Eu geralmente utilizo a Bíblia de Jerusalém. Gosto de alguma do texto dela, da tradução que foi dela. Ela tem alguns erros também, como muitas outras. Bíblia, palavra-chave também. Não é perfeita essas Bíblias, mas eu gosto muito dela. Novo Testamento interlinear, como já apresentei, sempre utilizo esses livros. Chave linguística, que vai descrever o significado ali, o tempo, o modo, certo? Passado, presente, pretérito, e assim vai, de cada palavra. Dicionários internacionais, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dicionário Strong, dicionário teológico do Novo Testamento, e assim vai. Arqueologia bíblica também, acho interessante você estudar. E aqui eu quero que você preste atenção nisso. É de suma importância você utilizar grandes especialistas. Não vá usar obras de quem não é especialista na área. Às vezes tem gente que lança um livro sobre o Novo Testamento e ele não é especialista em Novo Testamento. Eu, por exemplo, quando eu faço meus vídeos, eu utilizo obras de grandes especialistas. Eu não utilizo obras de qualquer leigo aí, qualquer pessoa que não conhece nada, tá? Então eu indico para você obras de Bart Ehrman, Daniel Wallace, Von Tischendorf, Bruce Metzger, Wilbon, Fábio Sabino, Edson de Faria Francisco, Wilson Paroski, tá? Esses aqui são grandes especialistas aí em assuntos bíblicos, tá? E queria pedir para você que, por favor, não baixe o vídeo. Não é para você baixar o vídeo, mas para que você assista sempre online no YouTube, tá? E o mais importante ainda é você compartilhar. Só assim você vai ajudar aos seus irmãos, certo? A não perderem dinheiro e não perderem tempo com certos comentários de certas bíblias aí que não prestam para nada, tá? Então, cada vez que você assistir online, você vai estar me ajudando. E cada vez que você também compartilhar e assistir também, certo? Inscreva-se, curta no canal e, se puder, assista também as propagandas do vídeo, tá? Espero que você tenha gostado e tenha visto aí a porcaria de Bíblia aí que muitos idolatram, tá? Não sou contra as religiões, não sou contra ao bom cristão, ao bom judeu ou a qualquer bom seguidor de qualquer religião. Eu sou contra o extremismo, ao fanatismo, certo? Ao camarada ser habitolado, como eu costumo dizer. Ele é cego naquilo que ele acha como uma verdade absoluta. Ele é habitolado, o cara que escreveu essa Bíblia aqui. Era um habitolado.